Marcos. Pode começar isso. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques que você vai acompanhar nesta edição. Caminhoneiros trafegam sem segurança na Anhanguera. Vereadores se negam a assinar termo de afastamento. Araras registrou ontem o 18º homicídio do ano. Hoje é o dia do café, a bebida mais consumida no país. O Brasil volta ao ranking dos países mais atraentes para investimentos. Começa amanhã a 20ª FAPIL. Produtos de limpeza foram considerados ineficientes pelo IDEC. Quarta-feira, 17 de setembro, o Leme Notícias vai a um intervalo e volta a seguir com estas e outras informações. Não saia daí. Muita gente achou que este ano a FAPIL não iria acontecer. Por falta de dinheiro e outros motivos, a festa quase ficou fora do calendário de 2003. Mas com a contratação de uma empresa organizadora de eventos, vinda de outra cidade, a Feira Agropecuária e Industrial de Leme já está quase pronta. Serão 4 dias de festa com shows, bares, bailes e o tradicional rodeio. A 20ª FAPIL começa amanhã, quinta-feira, com os shows Alan e Aladim e Ângelo e Daniel. Nós conversamos agora com uma das organizadoras. E aí, André, já está tudo pronto para amanhã? Na realidade, pronto fica só na hora, mas já está 90% encaminhado. A gente está trabalhando hoje e virando à noite para que amanhã esteja tudo pronto na FAPIL. Qual vai ser a programação? Amanhã abre com Alan, Aladim, Ângelo e Daniel, depois a gente tem o baile, tem o rodeio, tá? Praça de alimentação. Infelizmente esse ano a gente não conseguiu trazer um parque de diversões, mas a gente vai fazer um agito legal aqui dentro. E qual vai ser o preço do ingresso? Amanhã os ingressos estão sendo vendidos a R$5, tá? Eu estou soltando 10 mil ingressos promocionais a esse valor, que vai valer para estudante, professor, para todo mundo. A hora que ultrapassar esses 10 mil, aí eu volto ao preço normal, R$10. E quem quiser comprar o ingresso antecipado aí por pacote, como é que deve proceder? Nós temos vários pontos de venda na cidade, tá? Que estão sendo divulgados nas rádios. E assim de cabeça vou te falar 2, que é o Posto Premium e a Casa das Vitaminas. Então é só chegar até esse local, os passaportes vão estar sendo vendidos até as 3 horas da tarde amanhã. Depois eu vou recolher e só passa a ser vendido ingresso individual. E quantas pessoas vocês esperam aí por dia? Eu espero em torno de 8 a 10 mil pessoas por dia. Obrigada, Andréia. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Boa noite, Paulo. Boa noite, Wilson. Tudo bem? Tudo bom. Esse ano havia até uma certa cisma com relação a FAPIL ou não, enfim. E me parece que agora essas jovens aí que estão organizando vão arregaçar mangas aí para colocar a FAPIL em pauta, né? Eu acho que a FAPIL é uma festa tradicional e ela, apesar de todas as dificuldades, né, é bom que seja mantida e bom, é claro, que seja cada ano melhorada. Esse ano parece-me que ela realmente não será aquela festa com a pompa que estávamos acostumados, né, até anos atrás, mas o importante é ela acontecer e mais do que nunca voltar a ser a festa tradicional que sempre foi aqui da região. E me parece também que essas 2 jovens, esta que nos falou há pouco, e mais uma que são as organizadoras, e este é o primeiro evento que elas estão realmente organizando para valer. Até agora elas fizeram parte de um grupo e tal, e agora elas tomaram a frente e elas estão organizando a festa por completo. Exato, eu tinha ouvido já comentários mesmo, que não teria inicialmente feito uma festa única, já tinham participado de outros eventos. Mas o importante é torcer que dê certo, é importante que faça uma grande festa e que Leme volta a ser ponta de lança dentro desse circuito de rodeio que sempre foi, não é? E depois de algum tempo deixou de ser. Vamos torcer que dê tudo certo e que possa ser uma grande festa.
A polícia localizou ontem no canavial da usina Coimbra Crestiumar um Gol ano 93 de Pirassununga, que foi roubado no último dia 14 naquela cidade. O carro estava totalmente depenado. Tentativa de suicídio ontem na rua Francisco Sampaio, no bairro Primavera. Consta que SLM, de 25 anos, solteira, se desentendeu com seu Amásio e acabou ingerindo vários comprimidos. Ela passou mal e precisou ser atendida no PS da Santa Casa. Registro com ocorrência de preconceito racial contra o professor de Educação Física Bruno dos Santos Franca, de 21 anos, negro. Consta que ele se utiliza de uma van, juntamente com outros colegas, para estudar na Uniararas, na cidade de Araras. Ontem, ao se atrasar um pouco, foi recebido pelo estudante Gilberto com palavras de baixo calão e preconceituosas. A vítima disse que situações semelhantes já haviam ocorrido outras vezes. Muito se fala da violência hoje em dia, mas algumas cidades da região têm registrado índices superiores ao de Leme, apesar de todos os problemas que a cidade enfrenta. Nos últimos dias, Araras registrou 5 homicídios. O último aconteceu no início da madrugada de ontem, quando um jovem de 19 anos levou 3 tiros ao atender a porta de sua residência no José Almeto 3. Vale destacar que, entre as demais ocorrências atendidas só em setembro, 3 aconteceram no mesmo dia, ocasião em que faleceram um motoboy e outros 2 jovens. Com essa morte de ontem, Araras registra 18 homicídios neste ano. É muita coisa, hein? É muita coisa e, de certa forma, Leme sempre, né, ou pelo menos uma boa parte estava aí, era a cidade que mais era anunciado como uma cidade de maior violência e tudo acontecia em Leme. Pelo visto, graças a Deus, nós não estamos mais aí com esse recorde da região, não. E é de surpreender, elas que têm uma estrutura até, de certa forma, muito bem estruturada, não é, passando por esse tipo de situação. Lamentável esses eventos todos e principalmente também, eu não posso deixar aqui de mencionar, esse fato da discriminação racial sofrida por esse professor. Já chegou até nós aqui também do Movimento Negro de Leme. Vocês já estão... Nós já havíamos ouvido falar sobre o fato, mas não tínhamos ainda grandes detalhes. Mas o que eu sei, pelo que parece, é que vai ser feito procedimento, né, contra esse fato. Não vai se deixar passar isso, né, e deve registrar uma ocorrência, um processo contra esse fato realmente. É lamentável que isso possa estar acontecendo, e esse tipo de fatos acontece infelizmente, e é a denúncia que faz com que pelo menos possa amenizar essa situação e que nós de forma alguma podemos aceitar. Motoristas de caminhão passam apuros na via Anhanguera. Um caminhão carregado com 27 toneladas de açúcar foi roubado em um posto de combustíveis na rodovia Anhanguera na última segunda-feira. Segundo a polícia, o motorista que estava no posto foi abordado por um homem armado e obrigado a entrar no caminhão. Eles rodaram a noite toda e só depois o motorista foi libertado em um canavial na cidade de Aguaí, na manhã de terça-feira. E ontem também um homem foi morto na rodovia Anhanguera depois de tentar assaltar um caminhoneiro próximo a Cordeirópolis. Segundo a polícia, o motorista do caminhão reagiu ao assalto e na luta conseguiu tomar a arma. O assaltante levou 3 tiros. 5 dos 6 vereadores de Porto Ferreira presos sob suspeita de corrupção de menores se recusaram a assinar o termo de afastamento da Câmara. Com a recusa, a próxima sessão da Câmara vai contar somente com 10 vereadores, o que pode comprometer a votação de projetos. Somente o ex-presidente, Luiz César Lanzoni, assinou o pedido. O atual presidente da Câmara, Gilson Strozzi, lamentou que os vereadores não tenham assinado o termo de afastamento, o que fará com que 5 suplentes não possam substituir os parlamentares que estão na cadeia, o que pode prejudicar as votações. Os vereadores presos desde agosto na cadeia de Descalvado ainda correm risco de cassação, mas somente depois de novembro, quando a comissão que apura as denúncias de corrupção de menores terminar os trabalhos. Esses vereadores podem, assim, não assino e acabou? A gente tem que entender que faz parte do direito de defesa deles. Ainda que, do ponto de vista, digamos, aí moral, eles politicamente já devem ter, digamos assim, de certa forma condenados. Agora, é necessário se apurar. Ninguém pode ser acusado sem prova realmente que define
um fato criminoso e eles estão seguindo o direito de defesa deles, que a gente até compreende. Mas eu acho que isso também, do ponto de vista político, só tende também a piorar, porque é algo que de repente mostra esse apego, né, à questão do cargo. Eles até poderiam ter, digamos aí, o jogo de realmente falar, olha, não somos culpados, mas até por conta disso nos afastamos e vamos nos defender. Eu acho que soaria, digamos assim, até um pouco mais simpático e deixaria um pouco essa questão do apego ao cargo, que no meu ponto de vista político só vem prejudicar. No próximo bloco, desinfetantes vendidos à população não tem qualquer efeito. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí. Atenção, silêncio. Agora eu gostei. Boa, Michel, gostei de você. Que aqui é uma baderna, parece feira. Vamos lá, 3, 2... Feira, parece mercado de peixe aqui. Hoje comemora-se o Dia do Café, a bebida brasileira que ganhou o mundo e trouxe divisas para a economia do país. Inserido na história brasileira, o café foi responsável pela riqueza e pela miséria de muita gente. Comemora-se o Dia do Café. A bebida brasileira é referência mundial e já sustentou a economia do país. Apesar da concorrência, o café continua com grande destaque nas exportações. Vamos saber o que o café representa no dia a dia das pessoas. Bom, o brasileiro tem um hábito de fala, vamos tomar café. É imprescindível o nosso café, que é a fonte de energia que nós temos, né? E tratando-se de uma data que hoje comemora-se o Dia do Café, não deixa de ser maravilhoso. Hoje eu quero ver se eu tomo até a mais hoje, para comemorar direitinho. Tá bom? Olha, eu não sei se é um vício, mas que eu gosto. Ultimamente eu estou tomando café com adoçante, porque eu estou fazendo um regime, mas o café, sempre tomei café. Se faz mal, para mim é um costume, não vou falar que é um vício. O café é uma substância que além de nutrir o nosso organismo, ele dá assim, uma sensação de alegria, de marca brasileira mesmo, não é? E é o cafezinho mesmo do dia a dia. Não sou assim viciada no café. Eu tomo assim só para passar o tempo. Tudo, né? Eu adoro café. Tomo café uma porção de vezes. Gosto mais do café do que qualquer outra bebida. Rapaz, o café para mim é tudo, porque eu não como nada se não tomar um cafezinho na parte da manhã. Aí daí para frente é mais um hobby mesmo, né? Mas o café para mim é muito bom, de manhã é essencial. Ricardo Soares, para o Leme Notícias. Muito bem, tomou o cafezinho ali. E aí, você gosta de café, Paulo? Olha, eu não sou, apesar de ser bom brasileiro, não sou muito adepto de café, não. Café tem muito a relação de costume, né? E em casa a gente não tinha muito apego ao café, meu pai não podia tomar, enfim, acabava ninguém tomando. Então eu não sou muito café, mas parabéns ao café brasileiro. E de lembrar que o presidente Lula esteve essa semana na Colômbia, aliás, tentando, a pedido, né, do próprio país, tentando fazer com que a Colômbia pudesse se estabelecer na Organização do Comércio como uma grande potência. E, em troca disso, Lula também já cobrou do presidente colombiano o apoio ao Mercosul, né? E o Brasil, que sempre foi também um país que muito exportou café, hoje já não é a grande potência, mas o café ainda é um dos produtos que ganham grandes divisas ao nosso país. Parabéns ao Dia do Café. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou na tarde de hoje o relatório da deputada Laura Carneiro, do PFL do Rio de Janeiro, sobre o Estatuto do Desarmamento, nos termos do acordo acertado entre o governo e a bancada das armas. Pelo acordo aprovado, permanecem autorizados a portar armas
os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militar e Civil, da Polícia Legislativa, Câmara e Senado, e das guardas municipais, mas somente em cidades com mais de 500 mil habitantes. Já os agentes de empresas de segurança privada terão porte com uso exclusivo em serviço. Foi retirada a permissão para os caminhoneiros que estava prevista no relatório da deputada Laura Carneiro. A concessão do porte deixa de ser exclusiva da Polícia Federal e poderá ser concedido pelas secretarias de segurança pública estaduais. Está bem arrumado esse texto aí, Paulo? Eu acho que o texto ainda vai ter algumas controvérsias. Essa questão dos motoristas, eu acho que isso ainda deve causar alguma certa polêmica, porque nós sabemos que a atividade do motorista é um tanto perigosa, né? Eu acho que vai haver um reclamo nesse sentido, mas eu acho que a opinião pública tende a realmente fazer com que essa facilidade que tem tido em relação ao porte de arma possa deixar de existir e que se tenha um controle mais efetivo, porque senão fica difícil nós falarmos na questão da segurança, uma vez que a maioria das pessoas que têm arma não estão preparadas para tê-la e acaba sendo vítima dessa própria arma. O Brasil retornou à lista dos 10 países mais atraentes para os investimentos estrangeiros. O país saiu da 13ª posição em 2002 e passou para a 9ª posição este ano, segundo uma consultoria norte-americana. A lista também mostra que pela primeira vez, desde 1998, a maioria dos 10 mais atraentes são países emergentes, como China, que está em primeiro lugar, o México em terceiro, a Polônia em quarto, a Índia, que ocupa o 6º lugar, a Rússia, o 8º, e o Brasil em 9º. Também fazem parte da lista dos 10 mais os Estados Unidos, o 2º, a Alemanha, o 5º, a Inglaterra, o 7º e a Espanha, o 10º. E interessante, 4 mercados desenvolvidos, França, Itália, Canadá e Austrália, saíram da lista este ano. É de se estranhar que os estrangeiros estão de olho no Brasil para investimentos, quando a situação nossa aqui, todo mundo sabe como é, não, Paulo? Mas é como realmente disse, o Brasil é um grande mercado, né? E, acima de tudo, o investimento estrangeiro de capital, ele busca o grande mercado, que é o mercado emergente, o mercado em crescimento. E o Brasil representa isso, ainda que tenha uma economia, digamos, ainda não tão estável. Mas a maior preocupação é esse capital, que a gente sabe que é um capital volúvel, que do jeito que vem ele vai, nós precisamos ter capital a longo prazo. Acho que essa é a grande questão e principalmente o investimento da poupança interna nossa, que ainda nós não temos, que é muito baixa, não é? Então é necessário fazer com que esse investimento da poupança interna cresça mais e que os capitais que entrarem aqui sejam a longo prazo, para que não se tenha um problema de uma derrocada no dia seguinte. É porque o investidor estrangeiro pode se entusiasmar, vir, não dá nada e nunca mais volta, né? Exatamente. Ele não tem nenhuma preocupação com o crescimento do país. Ele tem preocupação com o seu lucro e, se possível, o mais curto possível. Então nós temos que estar atentos a essa questão. Não podemos acreditar que esse investimento é um investimento que venha gerar um desenvolvimento do país, a não ser que seja a longo prazo, e estimular sempre a poupança interna, que essa sim é o grande capital seguro, concreto, imediato para o crescimento do país. O IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, pesquisou e testou algumas marcas de desinfetantes e água sanitária e chegou à conclusão de que a maioria não tem qualquer ação antibacteriana e ainda causa risco à saúde. Sanitária não tem ação bacterianas e causam riscos à saúde. Um teste feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor mostrou que existem no mercado produtos que não cumprem sua principal função, matar bactérias. Foram pesquisadas 7 marcas de desinfetantes e 7 de água sanitária. Dos desinfetantes, 5 foram reprovados. Não passaram no teste de eficiência antibacteriana os produtos Lysol Pinho, Pinho Biru Lavanda e Pinho Sol Original. O IDEC diz que somente o fabricante do Pinho Sol solicitou a contraprova, que foi feita, confirmando sua ineficiência. O Código de Defesa do Consumidor diz que é crime fazer afirmação falsa ou enganosa sobre um produto. O Pinho Sol, por exemplo, informava ser imbatível contra bactérias. Dos 7 produtos aprovados, 6 foram considerados poucos inseguros.
ou por não possuir o lacre ou por apresentar vazamento. A Colgate-Palmolive, fabricante do Pinho-Sol, informou que faz testes periódicos de eficácia antibacteriana e que tem aprovação da Anvisa. A Bombril, fabricante do Pinho-Bril, também disse que faz exames em seus produtos e que esses são aprovados pela Anvisa. A fabricante do Lysol informou que seus produtos são autorizados pela Anvisa. A dona de casa tem que ficar atentos a esses produtos. Ricardo Soares, Paulo Leme Notícias. Produtos famosíssimos aí de norte a sul, não vale nada. Esse surpreendeu a todos. Eu também dei um pulo aqui na cadeira ao ver que produto tão considerado de marca e de mercado pudesse ter essa questão. E o que é mais interessante, no pedido da contraprova ficou realmente demonstrado a ineficiência do produto. Duas vezes incompetente. Duas vezes incompetente. Então, acima de tudo é necessário que ficarmos atentos que o produto de marca nem sempre é o bom produto, não é? E mais do que isso, boicote. Acho que essa é a grande palavra, além, é claro, da represária necessária que deve ter do ponto de vista criminal, porque, obviamente, isso é um estelionato. Você vai ver daqui a pouco o resultado da reunião que buscou definir a vinda do Corpo de Bombeiros para a cidade. O Leme Notícias já volta, fique ligado. As obras no trevo principal da cidade estão prosseguindo, mas infelizmente ninguém da Intervias e muito menos da Prefeitura vem a público passar um cronograma dos trabalhos. Antes delas serem iniciadas, falou-se que tudo estaria pronto em 60 dias, o que nos parece impossível, uma vez que pouco mais de 30 dias já se passaram. Desde o começo da semana, nós estamos procurando o superintendente da SAICIL, Marcelo Pedroni Neto, para saber todo o andamento, mas não obtivemos retorno. No final de semana, alguns jornais locais publicaram matéria onde informaram que as obras do trevo só ficariam prontas em 2004. E é justamente para se buscar a informação correta é que nós estamos atrás dos responsáveis, mas com total insucesso. Paulo? A gente está aí atrás porque as notícias em torno do trevo são muito controversas, no sentido de que ficariam prontas em 60 dias, agora se fala em 2004, mas ninguém pode falar, parece um mistério. Isso é muito ruim, até porque não sei pra quê. O fato dos responsáveis não explicarem a obra traz ainda muito mais curiosidades, muito mais buchiche, porque se não se explica o cronograma, vai se gerando dúvidas e vai se gerando ainda mais conflitos. E é importante ressaltar que, veja, nós estamos agora no período da FAPIL, vai ter bastante dificuldade, né, vai atrapalhar bastante. Os moradores ali do Nova Leme, Jardim Leme, têm tido muita dificuldade em relação a isso. Então, o mínimo que pode fazer, não é, principalmente a prestadora do serviço aqui da rodovia, e que é quem arrecada os pedágios, quer dizer, que ela possa manifestar e dizer definitivamente qual é esse cronograma e qual será o fim dessa obra, né? Muito bem, vamos ver, quem sabe alguém possa nos ouvir aí e vir a público para poder dizer como é que estão lá as obras do nosso trevo. Uma massa de ar quente avança pelo sudeste e o tempo fica ensolarado em quase todo o estado de São Paulo. Confira como vai ficar o dia amanhã em Leme. A quinta-feira amanhece ensolarada, mas com algumas nuvens. O índice pluviométrico estimado é de 1 milímetro. A probabilidade de chuva fica em 10%. A temperatura pode variar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. E ontem aconteceu na sede da ACIL uma nova reunião que contou com empresários, comerciantes e autoridades e que buscou definir a vinda de uma unidade do Corpo de Bombeiros para Leme e também a construção da nova sede da 4ª Companhia da Polícia Militar. E para saber o que ficou decidido, nós estamos recebendo o vereador Luiz Simeone Júnior. Boa noite, Júnior. Boa noite, Bispo. Tudo bem? Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, boa noite, telespectadores da TV Leme.
Tudo bem, graças a Deus. A satisfação estar aqui mais uma vez. Nós é que agradecemos, a satisfação é nossa. Antes do Simeone falar, eu já quero mostrar aqui, com relação a um desenho que o Simeone recebeu de uma pessoa que já está antecipando o que vai ser aí a Polícia Militar ao lado do Corpo de Bombeiros, lá na Avenida Mário Covas, ali na Visconde Nova Granada, por ali, né? Naquela altura ali do Jardim Bela Vista, né? Atrás do Ceasa. Atrás do Ceasa, próximo ao Newton Prado. Então, mais ou menos aí, ó. Tá aí o caminhãozinho, enfim, tá bonito. E aí, o que ficou resolvido ontem, Simeone? Graças a Deus, foi uma reunião muito importante. Contamos com o doutor João Batista, esteve presente, o Tenente Natal, os vereadores estiveram lá, o Clóvis Tamburim, o Zizo, o Beto Faccioli, os clubes de serviço estiveram todos representados, o OAB, as lojas maçônicas, bastante industriários, comerciantes e empresários, onde que foi conversado realmente a respeito de uma formação de uma comissão permanente para que pudesse, então, já traçar os planos para a construção da unidade do Corpo de Bombeiro na cidade e também uma nova sede da 4ª Companhia Polícia Militar, que hoje está em prédio interditado devido a problemas. A reunião foi muito boa, bispo, porque contou fora a parte política, que deixou de lado, a parte da comunidade. O doutor Macarenzo nos falou, a parte da prefeitura, que daria o chassis para que seja construída a motobomba pelo Estado, para o prefeito daria o local que já está à disposição da comissão, da comunidade lemense, que é, como você falou, na Vida na Mário Covas, que tem uma parte para Visconde e outra para Ângelo Cosentino. Qualquer emergência tem 2 saídas para atendimento à população. E também a parte da prefeitura seria a manutenção ao combustível e alimentação dos bombeiros. O Estado nos daria, através do comandante do Corpo de Bombeiro, o coronel Jair Paca de Lima, que nos daria o motobomba, que é a mais cara, que você mostrou pela fotografia, onde fica o depósito de água e a motobomba para apagar o incêndio. E também, que é muito importante, aquelas ferramentas que tirariam as pessoas presas de acidentes de veículos. Então, foi muito importante e já foi nomeada ontem mesmo, pela Assembleia presente, a constituição dessa comissão definitiva que irá traçar os planos através de carnês ou a colaboração dos industriários, do comerciante, dos empresários, para que pudéssemos então fazer essas 2 construções. Que gostaria de adiantar a você, bispo João Paulo, telespectadores do TTV Leme, que já exclusive a estrutura metálica, a prefeitura já está, o doutor Marcelo Saiciu está dando uma força e já está conseguindo a estrutura metálica, que é muito importante para o Corpo Bombeiro. O Clóvis já conseguiu também toda a iluminação para ser feita pela firma Ilume da cidade e também os blocos de cimento. Então, já está bem avançada, então está se fazendo uma comissão para que então a comunidade, como o doutor Macarengo quer, é uma parceria com a comunidade, que a comunidade possa participar também para fazer a construção, porque a prefeitura, no momento, já dando o chassi do caminhão, que custa R$50 mil, já dando toda essa manutenção mensal, que vai uns R$10 mil por mês. Então, precisaria a comunidade também colaborar, como feito exemplos em outras cidades. Agora, essa participação da comunidade seria, por exemplo, pedreiros, engenheiros e outros que tais ir lá botar a mão na obra mesmo ou não? Olha, bispo, eu acho que não seria bem isso, se bem que quem vai decidir é a comissão que foi ontem já eleita e nomeada, que vai, já inclusive marcou uma reunião para o dia 30 de setembro agora, às 19h30 da CIL. Ocasião em que a comissão é que vai traçar os planos. Muitas vezes é preferível através de boletos, de carnê ou uma própria barrifinha. Então seria uma contribuição em espécie da população. Uma espécie que seja feito numa conta específica, particular, com 2, 3 pessoas administrando a conta, mostrando o que vai ser gasto no balanceiro normal, ou também as firmas, indústrias, comércio, doando materiais de construção também. E o povo também podendo colaborar através de depósito em banco. Então, ontem foi feito mais foi a nomeação da comissão. Porque até então era uma provisória. Provisória, né? Presidida pelo Djalma Araújo Silva, nosso secretário de Segurança, que o Clóvis Tamburim era vice-presidente, e tinha o secretário, e mais membros.
Mas agora já, se você depois quiser, tiver tempo, eu até falaria a relação dos membros atuais, que inclusive tem vários... É importante que se frise para a gente saber, até as pessoas que estão nos acompanhando, saber quem é quem na hora Sem do dúvida. dia. Ontem, você gostaria de ler, Bispo? Não, pode ir. Sim. Nós temos, então, como presidente o Djalma Araújo Silva, o vice-presidente, o vereador Clóvis Tamburim, o secretário sou eu, Simeone, o tesoureiro é o João Carlos Pinheiro, e também temos a colaboração que fazem parte o capitão José Eduílio, que é da Polícia Militar, o doutor João Batista Dias da Costa, do seu delegado titular de polícia, o senhor Raul Chuinde, o senhor Marcelo Pedroni Neto, o Vagão, o Maurício Picaldi, Paulo Afonso Felizato, que é o engenheiro da Prefeitura, o doutor Silas Roberto Vivora de Campos, o doutor Marcos Buzzi, o William Rocha, representando a Creixumal, o doutor Maurício Barros, o João Zácaro Filho, da Cobipen, o doutor Milton Camargo, o Anderson Baciotti, do Salim. E também vai ser convidado também outras entidades para que possa também dar o nome de algum representante para compor também essa reunião, essa comissão. Essa comissão, inclusive, como você pode ver, tem vários engenheiros aqui. Que poderiam colaborar aí, que vão colaborar. Né? Inclusive, tivemos também ontem presente lá o Décio Fotran, que ele passou por um problema, o filho dele, recentemente, né? Que deu o seu testemunho, e todo mundo está se conscientizando que precisa do Corpo Bombeiro. O trabalho já foi feito, lógico, de administração passada, tem que dizer da colaboração do prefeito Nilo, vereadores Cedeiros, mas agora, com essa mudança, que houve uma certa receptividade do comandante do Corpo Bombeiro, aquela reunião que tivemos com o Clóvis de São Paulo, que ele passou a doutor Macarenco de Leme, se ele quiser, estamos à disposição dele. E nos vai dar, então, que é o mais difícil, que esse caminhão-bomba e os 6 a 8 bombeiros que viriam treinados para isso. Porque se não tivesse isso, é impossível. É meio difícil, porque aí, conforme estava se elaborando, Bispo, Dr. Paulo e telespectadores, seriam na casa do bombeiro municipal. Aí teria que ter 30 bombeiros municipais e muito mais. Então, o que houve essa necessidade, então, é que agora melhorou. Que então, se a prefeitura dando a sua parte, o doutor Macarenco já colocou à disposição, inclusive, o terreno nessa avenida. A participação do Estado e a participação da comunidade lemense, representada por seus clubes de serviços, entidades e principalmente dos empresários industriais e comerciantes e o povo de Leme, se Deus quiser, para o ano que vem estaremos com o nosso Corpo Bombeiro. Essa reunião agora no próximo dia 30 vai dar o pontapé mesmo para valer. Aí você acredita que a partir daí as obras já começam? Ou... Sem dúvida, porque já tendo a estrutura metálica pronta, aí dia 30 já viria mais ou menos qual a campanha que vai ser feita. Se é através de uma rifa, um carnê, boletos para as firmas acertarem direto no banco, ou se não, um livro de ouro. Então, inclusive, ocasião em que será levada pelo Dr. Paulo também, pelo Clóvis, uma relação de todo o material que vai ser preciso para, pelo menos, iniciarmos com a unidade do Corpo de Bombeiro, que Leme não tem, logo após a construção que a Polícia Militar pode se aguentar mais um pouco ali. Sem dúvida, eles estão num local meio complicado, tá difícil ali, né? Mas o que eu acho é o seguinte, nós optarmos inicialmente pelo Corpo de Bombeiro, então o Corpo de Bombeiro viria já o prédio pronto, já viria e inauguraria, e já traria já tudo pronto, porque segundo o consta, Bispo Paulo, a partir de janeiro, já a Prefeitura já daria o chassis, porque esse ano não consta no orçamento. Então, a partir de janeiro, já iria o caminhão, o Macarenco já compraria, mandaria para São Paulo, em 2, 3 meses, o comando do Corpo Bombeiro já daria o motobomba. Aí, já tendo o local pronto, viria fazer a inauguração e já efetiva instalação e funcionamento. E aqui, à distância, lógico, não acompanhando de perto como vocês, mas enquanto tiver o nosso Jair Paca de Lima lá, a gente tem que correr, porque a hora que ele aposentar, perfeitamente. A coisa pode mudar de rumo, eu sei que muitas vezes o tempo está escasso, Bispo, mas você foi muito feliz nessa observação. Ele nos avisou, eu com o Clóvis Tamburim. Seja, aproveite o mais rápido possível, porque logo eu estou aposentando. Então, o que acontece? Então, temos que correr com uma coisa. Se amanhã ele sai lá, pode ser que o outro comandante já não olha com tanto carinho como olhou o Coronel Jair. Ou pode olhar para uma outra cidade. Perfeitamente, porque você sabe, muitas vezes tem alguma cidade que ele vive onde vem, e ele foi muito receptivo, porque mesmo porque só Leme que não tem o Corpo Bombeiro. Todas as cidades da região. Então, agora eu acredito, se Deus quiser,
Está aí os políticos, tá os empresários, a comunidade, o prefeito colaborando, a imprensa divulgando. Esteve lá também o Noel Taufik, o Fantini da Correia Regional. E hoje você já nos dá essa oportunidade de trazer essa notícia para os povos de Leme. Então, isso aí, tudo unidos. Se Deus quiser, e as bênçãos de São Manuel, nós teremos o Corpo Bombeiro. Pena que não pode ser esse ano, porque não tem verba apropriadas. Mas no começo de ano já teremos, se Deus quiser, em funcionamento, que tenho certeza que irá salvar muitas vidas na nossa cidade. Inclusive, Severino, é muito louvável, a gente sabe esse procedimento todo, mas eu queria saber, eu não sei se foi também discutida a possibilidade, até já de início, ou se isso a gente sabe que viria mais tarde, mas se de início aqui já foi discutida também a possibilidade de vir o resgate, se ele está sendo também discutido por esse primeiro momento. Doutor Paulo, no momento não, porque como o comandante nos afirmou, primeiro, por Leme estão 100 mil habitantes, o que comportaria é a acomodação, essa moto-bomba que apagaria incêndio, já viria para também problemas de afogamento e também todos aqueles equipamentos para tirar as pessoas presas em ferragens de veículos. Então, o que aconteceria? A Guarda Municipal, que a PM, daria todo o apoio e os transportes dos acidentados seria pelas as ambulâncias de nossa prefeitura, que eu tenho certeza que não faltará colaboração, o Dr. Macarenhas autorizou. Por uma futura oportunidade, desde que a prefeitura também dê o chassis, o comandante nos dará também uma viatura resgate, que seria uma ambulância melhorada. Então, primeiro, o carro-bomba, que apaga incêndio e tem aquela parte de ferragem. A segunda etapa seria um novo chassi para o resgate. Perfeito. Esse caminhão com o carro-bomba, né? Já viria também, inclusive, com o bote para salva-vidas. Sim, o bote salva-vida, também, né? Sem dúvida, Bispo, o bote salva-vida e também aqueles equipamentos, o Lucas, o Ciborgue, aqueles que já retiram os acidentados presos em ferragem, que é muito importante também. Muito bem, eu tenho a impressão que a partir de agora, graças ao trabalho, eu volto a repetir, do vereador que aqui está, Luiz Simeone Júnior, e também em parceria com o Clóvis, que foram em São Paulo, bater na porta lá, e até assustaram quando o comandante falou, não, pô, é comigo mesmo, né? Então, se não fosse o empenho deles, é bom que se ressalte, essa situação não estaria no ponto que está, e esperamos que ela chegue aí a um final feliz, viu, Simeone? Eu agradeço suas palavras, Bispo, mas eu reparto aqui com a Câmara Municipal, e que nós apenas fomos os portadores do desejo do povo. Como vereadores, cumprimos nossa função. Há de se ressaltar, como você falou, porque a administração passada, o Nilo também tentou, o doutor Macarenhas está dando todo o apoio, a Câmara, a CIO, a Associação Comercial, estou esquecendo de falar, e a imprensa toda. Então, eu até gostaria de deixar de lado a minha participação com o Clóvis, porque nós queremos é que o Corpo Bombeiro venha para Leme, independente de política. Mas obrigado por você ter lembrado. E adivinha. Está aqui, Deus vamos mostrar uma vez aí. Ó. Sem dúvida. Está bonitinho aqui. Simeone, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado a você, Bispo de Leme, de me convidar para dar esse esclarecimento. Agradeço até outra oportunidade. Um abraço a você, doutor Paulo, obrigado. Até os espectadores do TV Leme. Paulinho, obrigado. Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite, Simeone. Um abraço. E o Leme Notícias termina aqui. A seguir vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Boa noite. Confira o que você vai acompanhar no Leme Notícias de hoje. Hoje é o dia da televisão, uma paixão do brasileiro. Governo reduz taxa de juros para aquecer a economia. Prêmio da Mega Sena pode chegar a 9 milhões de reais. Horário de verão já foi definido pelo governo e começa daqui a um mês. Câmara aprova a reforma tributária em primeiro turno. Tudo preparado para a 20ª FAPIL, que começa hoje. Donas de casa podem ser aposentadas pelo INSS.
Quinta-feira, 18 de setembro. Estas e outras informações você acompanha em instantes, logo após o intervalo. Não saia daí. Hoje é o dia da televisão, um veículo de comunicação que aceita vários adjetivos: informativa, educativa, destrutiva, polêmica. Mas qualquer que seja a designação, quem é que consegue hoje viver sem o entretenimento que só a telinha oferece? Faça uma viagem, saindo do seu surgimento e chegando até um futuro que já está bem próximo. A televisão chegou ao Brasil em 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a primeira emissora brasileira, a TV Tupi, Canal 4. Naquela época, além do sinal ser muito inferior, a programação também era muito diferente. Os musicais eram réplicas dos programas de rádio ou até superproduções baseadas nos musicais americanos. O humor era feito através de quadros ou programetes, muitas vezes com a presença de uma plateia. O improviso era uma marca constante nesse gênero. Hoje, 53 anos após a vinda da TV para o Brasil, muita coisa mudou. A principal característica da televisão neste século é a possibilidade do entretenimento. Eu acho que cada vez mais ela tem que ir para um lado mais cultural, realmente. Ela já faz o entretenimento, temos as novelas, desenhos, coisas do tipo. Eu acho que ela realmente tem que trilhar um caminho até educativo, vamos dizer assim. Então, temos a TV Cultura, tem a TV Futura, tem outros canais que já fazem esse papel. Mas eu acho que emissoras como Globo, SBT, Record, que realmente tem um ibope realmente grande, uma audiência grande, elas deveriam ir mais por esse caminho, o lado da educação, o lado da cultura realmente. Você acha que, no modo geral, a televisão está alcançando esse papel? Eu acho que não. Eu acho que fora esses canais que eu citei, Cultura, Futura, alguma coisa dos canais evangélicos também tem uma parcela disso. Fora isso, você é puro entretenimento, tá? Mas tanto entretenimento pode chegar a ser prejudicial, principalmente para os jovens. Muitos trocam o estudo e a prática esportiva pela televisão. O tempo diante da telinha varia, podendo chegar a 10 horas ou mais em um único dia. Quantos anos você tem? 13. E quantas horas você passa por dia em frente à televisão? Eu chego da escola às 6 horas e fico até às 10, no máximo. E nos finais de semana? Bastante. Acho que umas 8 horas. Olha, o mais é o período da noite, né? Acho que umas 4 horas. Nos finais de semana? Final de semana acho que aumenta para umas 6 horas por aí. Mas a programação tá muito ruim, né? Em geral tá muito ruim. Por dia no máximo 1 hora. O que você acha da programação? A programação de hoje às vezes pode engolir o cérebro de uma pessoa, mas às vezes você acha assim, uma programação de acordo com a cultura. Umas 2 horas. Nos finais de semana? Nos finais de semana, 5 horas. Um dos fatores que atraem telespectadores de qualquer idade é a tecnologia. A busca por novidades no mercado gera um aquecimento nas vendas de televisores. A maior procura é pelas telas planas e pelo formato The Wide, a TV com a qualidade do cinema. Nós estamos sentindo uma procura razoavelmente grande a respeito desses televisores. E as próprias indústrias também percebendo isso, estão colocando no mercado, né, produtos mais acessíveis, né, a respeito dessas televisoras. Qual o preço médio de um televisor assim? Hoje varia em torno de R$ 1.600 a R$ 3.500, dependendo do formato da tela e do tamanho do televisor, né, de 28 polegadas a 32 polegadas, né. E mesmo com esse preço é mais procurado? Estamos sentindo uma tendência do cliente, né, em querer se informar a respeito desse produto, né. Até algumas aquisições a respeito desse televisor, né, a gente está tendo uma melhora assim, está mantendo o movimento, vamos colocar assim, vamos classificar dessa forma, né, em relação ao ano passado, né. Falando em tecnologia, vale lembrar que estamos muito próximos da era da TV digital, mesmo que hoje isso possa parecer um pouco caro.
Olha, a gente sabe muito pouco ainda sobre a TV digital. O Brasil ainda está definindo qual vai ser o modelo de TV digital. A gente não sabe se segue o padrão japonês, padrão europeu, padrão americano, está em estudo na Anatel. O que a gente sabe é que é uma coisa muito inacessível ainda. Uma TV de plasma, semana passada eu estive em São Paulo, eu estive olhando, uma TV de plasma custa quase R$32.000, ou seja, é o valor de um carro modelo luxo. É claro que a tendência disso é baratear, assim como a informática. Um computador de ponta antigamente custava R$5.000. Hoje em dia você compra um computador de ponta por R$1.200. Então os itens vão barateando, especialmente os eletrodomésticos. Você acha que o Brasil está pronto para essa nova tecnologia? Não, eu acho que não, especialmente por esse custo dos aparelhos. Já existem transmissões digitais, né? Mas é aquela piadinha, você tem um Boeing para você viajar de Leme a Araras, né? Então você tem uma transmissão fantástica, uma imagem fantástica, um som ótimo, só que o ponto final, a linha final, ela ainda é analógica, que são os nossos televisores. Então isso ainda vai demorar bastante ainda, o Brasil está bem atrás disso tudo. A televisão foi, sem dúvida, um dos maiores avanços na comunicação, mas é preciso ressaltar que este veículo deve servir como um instrumento de informação e lazer e jamais tornar-se um vício ou um atraso de vida. Muito bem, bela matéria. Boa noite, Ney. Boa noite. Você também é chegado na televisão? Eu sou chegado, sim. Mas não quando você chega aqui, né, na sua casa. Eu concordo plenamente com o diretor da SPTV sobre a programação das televisões. Com exceção da Futura e da Cultura e de algumas outras programações que existem entre as grandes, mas que são muito pequenas, é um lixo. A gente assiste porque não tem o que fazer. É 24 horas por dia ocupado por coisas não interessantes, que você acaba assistindo. Todos esses adjetivos aqui usados, destrutiva, educativa, não sei o que, realmente é o que existe. Agora, eu acho que deveria melhorar muito. Existe muita bucha que corre por aí, que inclusive eu acho que devia, apesar de eu ser contra a censura, muita coisa deveria ser censurada. Principalmente esse festival de banditismo em televisão, que tem programa aí que horas e horas divulgando a atuação da bandidagem, né? Eu não gosto muito disso daí não, porque assim como o cientista, como dá uma entrevista na TV, ele tem o orgulho de assistir após o horário o que ele disse, o bandido quando ele apronta, ele também é um orgulho ele ser revelado lá, porque ele se julga o rei do bandido. Por isso que nós temos a TV a cabo aí, uma opção espetacular. A TV a cabo é o que mais opção oferece, porque existe uma gama de canais violentos que você pode sair dos canais abertos e procurar uma infinidade de canais que é muito instrutivo e educativo. Furto de veículo ontem às 7h30 da noite na Rua Major Atrofanto Mourão, próximo à Eletrônica Cimarelli. O comerciante Paulo Luiz Bittencourt, de 39 anos, disse que parou com sua caminhonete D20 para comprar um lanche num trailer e quando percebeu o veículo havia sido levado. No interior, havia uma pasta com vários cheques de clientes com valor aproximado de R$ 700 e também um talão de cheques do Banco Real. A polícia fez diligências pela redondeza, mas não localizou a caminhonete. E ontem, por volta de 1h da tarde, Osni Alves, de 19 anos, transitava com sua bicicleta pela Avenida Eurico Arraes Seródio, quando no cruzamento com a Rua Major Atum Franco Mourão, foi colhido por um veículo que ele nem soube identificar. O motorista evadiu-se sem prestar socorro à vítima. Osni foi socorrido pela ambulância e levado à Santa Casa com ferimentos leves. Sem a obstrução do PFL, a Câmara levou pouco mais de 3 horas para concluir a votação da reforma tributária. Os governistas rejeitaram as 7 emendas de PFListas ao texto. Outras 7 já haviam sido indeferidas pelo presidente da Casa, João Paulo Cunha.
O PFL não conseguiu incluir na reforma a emenda Ford, beneficiando estados que atraíram empresas baseados em incentivos fiscais. Enquanto os aliados do Planalto comemoravam a vitória, os oposicionistas liberais prometiam novas obstruções e destaques ao texto no segundo turno, que já está marcado para quarta-feira que vem. Bom, pelo menos já se deu um primeiro passo, né? Nessa tão propalada reforma tributária. Que para mim não passa de um lixo, certo? Fraca, feita para arrecadar mais e vai sobrar para todo o povo brasileiro. E eles se deliciam com isso daí quando há uma vitóriazinha lá, né? Essa oposição também é uma oposição de fundo e quintal, rapaz. Quando o PT sozinho, com mais 2 partidinhos lá, eles bloqueavam tudo do Fernando Henrique. Esses 2 partidos monstros aí, rapaz, e mais alguns ainda, somados com uns radicais do PT, não sei, deixa rodar. Apesar, talvez a coisa vai engrossar na segunda, né? Segundo turno. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, anunciou hoje as datas de início e fim do horário de verão. Às 0 hora do dia 19 de outubro, os relógios de 9 estados deverão ser adiantados em 1 hora. O horário de verão termina às 0 hora do dia 14 de fevereiro. Estarão dentro do horário de verão os estados das regiões Sul e Sudeste, além de Mato Grosso do Sul e Goiás. Os estados do Norte e do Nordeste ficaram de fora. E aí, Ney, gosta do horário de verão? Isso daí é uma coisa que nunca foi explicada para que veio também, certo? Hoje não precisava ter horário de verão. A ministra se empolga que não vai ter apagão, que não vai ter isso. Mas lógico que não vai ter apagão. 90% das indústrias estão operando com 20%, 30% da capacidade. Só a economia de energia utilizada é monstruosa. Então, queria ver se a economia tivesse aquecida e o país estivesse virando mesmo 24 horas por dia, com as indústrias aí para os 80%, 90% da capacidade. É que eu queria ver se ia ter energia. Porque quando não vai ter, está tendo sorte. Apesar com toda aquela imponência dela, quando ela aparece, está tendo sorte. No próximo bloco, você confere. Hoje é o Dia do Perdão. Sabe o que as pessoas pensam sobre isso? O Leme Notícias volta em instantes. Não saia daí. Muito bem, neste início de segundo bloco, nós estamos recebendo aqui o Antônio Papagaio, ele que reside na cidade de Timbaúba, no Pernambuco, e está seguindo a pé de São Paulo até Brasília. Ele vai contar rapidamente para a gente aqui o que significa essa caminhada. Papagaio, tudo bem? Tudo bom, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Por que papagaio? Papagaio porque eu trabalho há muitos anos com o meio ambiente, né? Sou defensor nato do meio ambiente. Do meio ambiente. E eu tenho um pouquinho de defeito na perna, né? Aí a pessoa coloca do papagaio, 2 motivos. Escuta, por que você está fazendo essa caminhada? Você já fez uma indo para Aparecida do Norte, né? Foi em 2001. 2001. Setembro de 2001. De São Paulo a Aparecida? São Paulo a Aparecida. Em 3 dias, 32 horas. Agora você está indo para Brasília. Estou indo para Brasília. Parece que você vai levar alguns documentos para o presidente lá, vou levar um tipo de projeto em andamento, né? Porque a área do projeto ainda está sem desenho, sem estar preparado, né? Sei. Preparado. Então, eu estou também fazendo essa caminhada, que o senhor, no começo da entrevista, falou que eu sou de Timbaúba. Eu sou de Timbaúba, vim de lá em 76, moro no Grajaú, Santa Amaro, São Paulo, desde 76, né? E tenho 31 viagens de volta a Timbaúba, né? Fui para tentar morar lá 3 vezes, não deu certo por causa da seca, por causa da dificuldade financeira de emprego. O que você faz? Eu sou fotógrafo. Você é fotógrafo? Sou fotógrafo. Então eu comecei a caminhar. Comecei a caminhar para mostrar às pessoas, ao governo, né? E à população que nós podemos fazer uma coisa para o meio ambiente. E para alguma coisa, para a seca do Nordeste. Que é muito terrível você ter uma lavoura
e ver cada 3 anos o sol torrar, morrer todas. Né? Mas então, Papagaio, você é de Timbaúba, de Pernambuco, terra do presidente, e precisa você sair de lá para ir falar para o presidente que é pernambucano que a coisa está feia? É. Inclusive, não, mas eu não vou cobrar o presidente Lula. Não, porque eu já fui em 2001. Né? E em 86 eu trabalhei com o pessoal lá no movimento da meio ambiente, né? E em 97 também eu chamei um pessoal para a gente organizar uma reserva ecológica, para a gente reflorestar, né? E cercar e colocar o resto da fauna que resta no Nordeste como... Dentro dessa reserva. Seria em Pernambuco mesmo, né? Sei. Pra falar a verdade. Fazer uma reserva para a gente pegar o resto dos lagartos, os restos dos animais que restam e proteger, né? Colocar aquela reserva para a gente cuidar. Muito bem. Quanto tempo você vai demorar até Brasília? Eu faço mais ou menos 30 dias, de 30 a 35 dias no máximo. Você já está andando há 6? Estou andando 6 dias. Andei 200 quilômetros em 38 horas. 38 horas. Então você calcula que lá para o dia 15, 16, é isso? Vou chegar lá dia 15, 16. O meu carro quer andar faz de 180 horas. Depois você vai voltar a pé também, não? Não, se eu no momento não pretendo não, né? Não. Se for caso eu volto. Sei. Se for caso eu volto a pé. E aqui em Leme você está tendo apoio do pessoal aí? Estou tendo, graças a Deus, tendo apoio da Secretaria da Prefeitura, né, da Secretaria de Esporte, de Leme. Agradeço muito a administração de me apoiar aqui hoje à noite. Você vai dormir hoje aqui, vou dormir, vou pernoitar, né? E vou sair amanhã umas 8 horas, a caminhada. Caminhada. Se Deus quiser. Pessoas com atitude igual a dele é que faz a gente brasileiro se sentir um pouco mais esperançoso, né? Você vê quantos representantes políticos que ganham horrores, viaja de graça de avião a hora que quer, fala com o presidente a hora que quer e não resolve patavina nenhuma na sua região, já fala nem na sua e nem na nossa. Você sair você de a pé para chamar a atenção, né? Que você faz esse movimento aí, mas para chamar a atenção mesmo. O senhor me fez lembrar, no Nordeste chove de cada 3 anos, 2 chove e 1 é o escasso ou seco, não é? Mas se o governo federal, estadual, se a administração quisesse represar 10% da chuva que cai durante o ano que chovem para o nordestino, o microagricultor e o pequeno agricultor, plantar estilo irrigação nas épocas de seca e de estiagem. Você entende? Não adianta ter lagoa, ter pequenos açudes, tem que fazer açude comunitário, fundo, com entre 10, 15 e 25 metros de profundidade, não é? Para que no tempo da estiagem, no tempo das invernadas, encher o açude, esse estilo comunitário, né? Para a população, além de ter o peixe para pescar, ter a água para beber, criar animais e fazer irrigação. Muito bem. Papagaio, obrigado pela presença aqui, sucesso para você, uma boa viagem. Eu agradeço ao senhor, à televisão, em especial à administração do Leme, pela oportunidade. É muito importante. E quem quiser me apoiar nessa caminhada, que não é só minha, de todos nós, por favor, telefonar no número 5931, né? 95 54 18 26. O celular, 95 54 18 26 e fala direto aqui com o Papagaio. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, boa noite, viu? Boa noite. O novo sistema de previdência que tramita pelo Congresso pode incluir as donas de casa como futuras aposentadas do INSS. O previdenciário a ser resolvido pelo Congresso até o fim do ano deve incluir regras que garantam a aposentadoria da dona de casa. Segundo a deputada do PT, Lucy Choinak, autora da proposta, o projeto inicial é conceder um salário mínimo às donas de casa com mais de 60 anos, renda familiar igual ou menor a 2 salários mínimos e que não receba nenhum benefício. O que a senhora acha a respeito dessa possibilidade? Eu acho válido, principalmente as donas de casa, né? Eu também sou empregada doméstica, trabalho, acho válido. Eu acho que não vai ser fácil passar, né? No Congresso, aquelas coisas todas. Mas seria válido, porque a dona de casa trabalha e não tem remuneração nenhuma. Então, está na hora de alguém ver isso e valorizar a mãe também, né? Eu acho bom. Eu acho que é uma maravilha vocês aposentar
as donas de casa com 60 anos, porque elas já estão cansadas, já estão velhas, né? Já não dá para trabalhar mais de jeito nenhum. E se aposentar já é uma coisa maravilhosa, né? É muito importante, né? Muito importante porque a pessoa com 60 anos já está bem, não tem condição mais de trabalhar, né? Eu mesmo não tenho 60 anos ainda, né? Eu tenho 56, mas se for precisar de eu trabalhar, não posso mais. Então era muito importante eu poder, até agora, se eu pudesse aposentar, né? E eu não tenho condição porque por causa do meu problema na coluna, não tem jeito mais. Então é muito importante, né? A pessoa, a dona de casa, 60 anos, já está aposentada. Excelente, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo precisa ter um dinheirinho, principalmente as mulheres, um dinheirinho sem depender do marido, né? Então eu acho que isso é excelente para todos, né? Para todas as mulheres, não só as que já trabalharam fora de casa, mas principalmente as donas de casa, né? Que o trabalho da dona de casa é muito, eu acho que deve ser muito mais valorizado por causa do desgaste, né? No dia a dia. São muitas tarefas, né? Que ela tem que enfrentar. Muito bem, você é a favor também das donas de casa serem aposentadas pelo INSS, Ney? Mas lógico, devia estar acontecendo isso aí já há uns 30 anos atrás. Por quê? Mas eu acho que devia recolher, entende? Um pouco, pelo menos, né? Em forma de carnê e tal. É o serviço de maior responsabilidade que existe e é repetitivo, é todo dia a mesma coisa. Eu acho que foi um grande passo daí, elas são... Assim, em termos de aposentadoria, acho que são as maiores merecedoras. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou ontem um corte de 2 pontos percentuais na taxa básica de juros, a Selic, que caiu de 22% para 20% ao ano. É a menor taxa desde outubro de 2002, quando passou de 18% para 21% ao ano. A redução nos juros provocou uma reação rápida dos bancos. O Banco do Brasil anunciou uma redução das taxas de juro do cheque especial e do cartão de crédito de 7,75% ao mês para 7,61% a partir de hoje. O Bradesco reduziu também os juros do cheque especial de 8,52% para 8,37% ao mês. A redução também deve derrubar as taxas das financeiras e vai ter reflexo imediato no bolso do consumidor. Esse assunto, daqui a pouco, nós vamos receber aqui uma pessoa abalizada para comentar, mas o que você acha, Ney? Isso aqui eu acho a maior palhaçada do mundo. O cara pega, bom, ele está fazendo Isso aqui, nada é a mesma coisa. E o banco oficial, que é do governo, já dá o exemplo. Baixa o cheque especial e do cartão de crédito de 7,75 para 7,61. Cala a boca, fica quieto, não mexe em nada. Larga em 7,75 mesmo, ou aumenta para 8, pô. Isso aí é que nem gasolina. Gasolina, quando aumenta, à meia-noite tem 40 plantonistas já com a chavinha na bomba. Já muda. Quando reduz, demora meses. Porque precisa ainda consumir o estoque. Não existe isso aí. Isso aqui não significa nada. É um sinal. Apenas um sinal. Que não vai vigorar e não vai virar nada porque a ganância dos banqueiros é muito grande. E já começa o exemplo por um banco do próprio governo. E hoje tem início a 20ª FAPIL no recinto de exposições Deputado José Costa. Ao contrário de anos anteriores, a festa está sendo organizada pela RA Eventos e promete agitar toda a cidade até no domingo. Praça de alimentação, bailes sertanejos todas as noites com Newton César e Guilherme, rodeio profissional com a companhia Fernando Marini e shows. E para esta noite de abertura estão confirmados Alain Aladim e Ângelo e Daniel. Parece que caiu um pouco o glamour da FAPIL, mas em todo caso vamos torcer para que corra tudo bem, né? Essas festas de rodeio aí, eu acho bonito, é uma festa de povão, mas infelizmente o dinheiro do povão aí não tá para nada, certo? Eu acho bonito, eu bato palma, mas é difícil. Ter sucesso mesmo assim é difícil. Eu acho até que são
como é que se diz, uns aventureiros, né? Não, de promover isso daí para entretenimento do povão. E hoje é o dia do perdão. Uma palavra simples, mas de um significado muito grande. O que você prefere, perdoar ou pedir perdão? O dia do perdão. Vamos ver com as pessoas se elas acham mais fácil pedir perdão ou perdoar. O que é mais fácil para você? Pedir perdão ou perdoar? Bom, eu acho que para mim é mais fácil perdoar. Por quê? Porque às vezes é mais fácil, né, você perdoar uma pessoa do que você chegar e pedir perdão. Os dois, cara. Perdoar também, né? Perdoar faz parte do perdão do dia a dia também, né? E você? Eu acho que pedir perdão é mais difícil. Sempre pedir desculpa, pedir perdão é mais difícil, né? Pelo orgulho, as pessoas hoje em dia são muito orgulhosas, né? Você já teve que pedir muito perdão pra ele? Já pedi. Ele que não pede pra mim. Quando eu tô certo. Como que é? Só quando eu tô certo. E ele acha que ele tá certo sempre, então fica nessa briga. E você sempre teve que perdoar ela? Eu perdoo, com certeza dele. Sempre vou perdoar ela. Pedir perdão. Por quê? Porque através do você pedindo perdão, você tem a oportunidade de ser perdoado também. Eu acho que é pedir. Por quê? Porque nem sempre que a pessoa diz eu te perdoo, eu acho que nem sempre realmente ela perdoou. Tem alguém que você gostaria de perdoar agora? Não. E alguém que você gostaria de pedir perdão? Também não. Tá de consciência tranquila? Totalmente. É mais fácil, acho que perdoar. Por quê? Porque você perdoando, você tem amizade, né? Você bota amizade, você tem tudo, né? Os dois são difíceis, né? Mas eu acho que ainda pedir perdão é mais fácil. Tem alguém que a senhora gostaria de pedir perdão? E agora, né? Talvez. Quem? O filhão, o marido? Não. Filho e marido, não. Talvez uma amiga. Quer aproveitar o lance e pedir agora? Não, peço pessoalmente. A gente deve, com a consciência da gente, agir de acordo com o ato que aconteceu. Se você pede o perdão do erro seu, quando não é um erro prejudicial, então eu acredito que o perdão vem do céu depois e nos perdoa. Tem alguém que o senhor gostaria de pedir perdão? Não, eu gostaria que Deus perdoasse todos os inocentes, todos aqueles que têm má intenção, perdoar eles para não façam mais assim agressividade, latrocínio, todas essas coisas. Deus devia perdoar todos esses elementos que há de má fé. Muito bem. E aí, Ney? É mais fácil pedir ou perdoar? Eu não sei, o estrago é o mesmo, né? Eu acho que não... Eu, por exemplo, não teria que pedir perdão a ninguém. E acho que também não vejo ninguém com motivo de pedir para mim perdoar também. Acho que eu vivo meio pacificamente no mundão aí. É evidente que de vez em quando você erra, às vezes até sem querer. Num caso desse, eu acho que é mais fácil pedir perdão ou perdoar, né? Você vai ver daqui a pouco, o professor Martinetti explica medidas do governo para salvar a economia. Não saia daí, nós voltamos já já. Amanhã, sexta-feira, é o último dia do programa de matrícula antecipada em 2004 para vagas no ensino fundamental nas escolas estaduais e municipais. O objetivo é garantir escola para todas as crianças e adolescentes do Estado. O sistema informatizado da Secretaria Estadual de Educação atinge todos os 645 municípios paulistas.
O cadastro é feito pelos pais ou responsáveis dos alunos em qualquer escola pública estadual ou municipal de ensino fundamental ou médio mais próxima da residência. É necessária a certidão de nascimento, ou RG, e o comprovante de endereço. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 498 da Mega Sena, sorteado ontem, ficando acumulado para o próximo sábado mais de 7 milhões de reais. A quina teve 58 ganhadores, cabendo a cada um R$ 17.603, enquanto que a quadra vai distribuir R$ 221 a cada um de seus 4.592 acertadores. Os números sorteados foram 02, 06, 28, 49, 50 e 57. E a previsão é de um prêmio de R$ 9 milhões no concurso 499. Uma massa de ar quente continua no sudeste e o tempo fica ensolarado em quase todo o estado de São Paulo. Confira agora como vai ficar o dia amanhã em Leme. A sexta-feira vai amanhecer ensolarada e sem nuvens. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 13 e a máxima de 31 graus. E a economia do país recebeu hoje 3 novas medidas do governo que visam irrigar a indústria e o comércio. A primeira foi a decisão do Copom em promover um corte de 2 pontos percentuais na taxa básica de juros, a Selic, que caiu de 22% para 20% ao ano. A segunda é o crédito barato para a compra de eletrodomésticos, com juros de 2,53% ao mês. E a terceira é o empréstimo com desconto no Olerite, que vai permitir ao trabalhador tomar empréstimos e quitá-los com desconto na folha de pagamento a juros de 2 a 2,5% ao mês. E para entender esse mecanismo, nós vamos conversar com o professor Antônio Martinetti Filho. Boa noite, Martinetti. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Você acha que isso aí vai dar uma agitada na economia? Olha, qual é a sua visão? O Ney falou que não vira nada, hein? Não, eu vou discordar um pouquinho dele. Eu acho que ele vira alguma coisa assim. Porque o problema é o seguinte, essa redução da taxa Selic, né, em 2 pontos percentuais, ela afeta diretamente as taxas de juros que são cobradas pelos bancos em financiamentos, esse negócio todo. Então, o que acontece? Isso aí é um juro mais barato. Agora, é errado pensar que você vai ter em todas as suas taxas, seja de cartão de crédito, de qualquer financiamento, que você vai ter uma redução de 2% também. Por quê? Porque essa taxa Selic, ela é apenas um dos componentes das taxas que formam o valor, né, da taxa que são cobradas nesse financiamento. Agora, não é muita coisa não, é pouco. Tanto é que ela vai corresponder a 10% a 15% do valor da taxa de 2% que vai cair de redução, pelo menos inicialmente, nessas taxas bancárias aí. Então você vê aí que vai dar 0,3%, 0,4% a redução. Por isso que é aquele negócio, se pagava 7,25%, passou para 7,05%, coisa desse tipo aí. Agora, o que acontece é o seguinte, o objetivo disso é estimular o crescimento econômico. Esse é o grande objetivo. E ele, quando se fala em juros menores, existe um efeito psicológico na população. Todo mundo vai querer usar de alguma forma. Eu quero saber, pelo menos existe esse efeito psicológico. Agora, existem alguns problemas com isso também, tá? A primeira situação que você vai defrontar com ela, exato, é que nós temos 3 medidas, mas 2 medidas, né, que foram anunciadas, principalmente a de financiamento da televisores, da linha branca, esse negócio todo, né, que eles fizeram, aliado praticamente no mesmo momento que baixaram a taxa Selic, fizeram isso daí, exato. Isso na população gera o famoso efeito psicológico. O cara vai querer comprar, porque agora eu posso descontar na folha de pagamento, eu posso aquele negócio todo. Tem que se tomar muito cuidado com a coisa, porque isso daí pode inverter. Nós precisamos saber se nós temos produção suficiente para uma demanda que poderá vir.
Acredito que tenha, porque pelo visto, pelo que se comenta por aí... Essa questão do desconto dos olerites seria uma segurança, né, para o próprio comércio que não... Por isso que ele dá taxa de juros baixa, porque garantia 100%. E ainda com os acertos entre a empresa e o sindicato das categorias é que vão fazer essa organização, vamos assim dizer. Sabe, só para... quando você discordou de mim, é porque eu fui... A gente anda lendo todo dia esses negócios. Você tem que irrigar a economia. Concorda? Você tem que abrir bicos de irrigação para todo o setor. O setor moveleiro ainda não teve. O eletrodoméstico teve, mas foi insignificante. É um volume tão pequeno. Se você dividir pelo número de municípios que existem no Brasil, é migalhas. Então é uma irrigação por gotejamento. É alguma coisa? É. Só que a indústria de porte micro, pequeno, médio e grande está operando só com 20% da capacidade. Não tem fôlego, porque não tem quem compra. Não tem dinheiro disponível no mercado. Não, tudo bem. Eu acho que, veja bem, o que nós estamos discutindo é a medida. A medida vai irrigar. Mas o que eu falei, nós podemos ter um risco, dependendo da forma como isso daí for realizado, se todo mundo sair comprando, nós podemos ter uma alta de inflação. Com certeza, porque é o que manda perigo, né? A lei da oferta e da procura. Mas ele Quanto tem maior elementos para controlar. Então eu acredito que o governo liberou somente nesse setor, porque fica mais fácil ele ter as rédeas na mão. Caso contrário, porque se ele liberar, se fosse uma liberação geral para todos os setores, vai acontecer isso em todos os setores, consequentemente não teriam rédeas para segurar esse negócio. Nós tivemos recentemente, Martinete, você se recorda, a redução do IPI dos automóveis para dar uma ajuda também para a indústria automobilística. Me parece que também não houve lá muito resultado. Se houve muito pouco. A indústria automobilística, principalmente, vamos dizer, os carros de passeio, né? Muito embora exista um público certo para compra disso daí, mas é aquela história, você compra um carro hoje, e esse carro, muitas pessoas chegam a ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos com o mesmo veículo, né? Então esse consumidor, ele só vai retornar de novo àquele comércio, aquele mercado, né? Para comprar outro, depois de transcorrido um determinado ponto. E não se esqueça que também o cara compra um carro financiado. Hoje está muito difícil ele fazer essas negociações de vender um carro financiado para alguém. Porque com essas mudanças das taxas... Todo mundo tem receio, né? Todo mundo tem receio. Então, por isso que fica um pouco difícil. Nem sempre, baixando o preço, você consegue vender. Às vezes, você tem que tomar outros tipos de medidas, né? Medidas mais consistentes ou medidas mais a longo prazo, porque senão você não vai conseguir. Bom, o que o governo está fazendo, no seu entendimento, é um passo certo? É por aí mesmo? Está demorando demais, já há 9 meses do início do governo? Mais para frente a coisa pode ter mais resultado? O que você entende por isso? Eu sou um pouco precavido com relação a isso, tá? Eu acho que é uma medida que precisa ser tomada. Tem que tomar, tem que realmente tomar, tem que abrir, tem que promover o crescimento. Não adianta, porque só existe. Porque é aquela história... por que está se fazendo isso? Está se fazendo isso porque nós temos uma grande gama de desempregados. Ora, se eu tenho uma grande gama de desempregados, eu preciso colocar esse pessoal no mercado de trabalho, né? Você só consegue gerar emprego se você promover crescimento econômico. Não tem outra fórmula. Não existe outra. Podem os caras querem inventar o que for. Ou você faz o crescimento econômico ou você não vai gerar emprego. Então, isso daí é uma das medidas, uma delas. Eu acho que vai precisar tomar muito mais medidas. Porque qualquer medida para gerar emprego tem que partir do governo. Multinacional, as montadoras são as empresas mais ricas do mundo. E nem com isso ela consegue gerar vendas que o satisfaçam. Porque você não tem dinheiro para comprar. Ela até tenta financiar, né? Mas você não consegue pagar porque você está desempregado. E mesmo empregado, com a situação do jeito que está, a pessoa sente o receio de amanhã ou depois de ficar no desemprego também, né? Exatamente. Porque é que nem nessa medida, um dos problemas que eu acho que vai acontecer com essa medida do desconto, dos olerites, esse negócio todo, primeiramente, imagine, vamos colocar uma situação, o cidadão, ele ficou doente, ele está afastado pelo INSS, ele vai num período lá acontecer. Como é que fica essa situação? Quem arca com isso?
Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser melhor esclarecidas. Mas se ele tiver afastado, a remuneração vem via banco, né? Mas não pelo mesmo banco que ele fez o financiamento. Então existe uma outra coisa, com relação também, né? O controle, o cidadão sai de um emprego, ele vai para um outro, como é que fica a dívida dele? Ele leva a dívida com ele? Bom, se ele leva a dívida com ele, tudo bem, ótimo, ele está lá. Mas como é que você vai lá o cara arrumar um novo empréstimo, ou uma nova aquisição de um novo bem, ele precisa ter 30%. Como é que vai se controlar isso aí? O sindicato é que vai gerir. Não, mas quem está levando mais vantagem é o funcionalismo público. Pelo menos que eu tenho lido. Isso daí chega para burro. Inclusive, tá de juros baixíssimo. Não sei qual é a diferença de um funcionário público e nós também. Ele come arroz e feijão, nós também. Né? Mas para ele o juro é mais barato. Muito bem, Martinete. Então você acha que a coisa é homeopática, mas vai com certeza, vai caminhar corretamente. Aí futuramente a gente pode ter uma resposta mais positiva. Agora, precisa ver como é que vai ser o andamento do mercado. Porque o mercado, hoje, a gente depende muito desse ambiente externo, que a gente chama de mercado, né? Onde ele está inserido o mercado, o ambiente externo está inserido no mercado. E hoje você pode ver que desde as pequenas ou grandes organizações eles estão passando por um processo de uma arquitetura organizacional nova. Então eles estão passando por outros modelos, estão com outras opções, com outros planejamentos estratégicos, enfim, essa tendência aí é que vai comandar. Muito bem. Torço para que realmente dê certo. Nós também. Todo mundo. O povo brasileiro também. Tá. Professor, obrigado pela presença, pelos seus esclarecimentos, viu? Que isso. Não há de quê. Boa noite, Ney. Boa noite, Martina. Boa noite. E o Leme Notícias fica por aqui. Daqui a pouco vem o Esporte Show. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Meu... Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Promotora da Infância e Juventude proíbe entrada de menores na FAPIL. Incubadora de Empresas de Leme promove curso para empreendedores. Estados Unidos vão conceder vistos de entrada para estrangeiros. Homem morre atropelado na via em Anguera. Justiça pede mais inquéritos contra o ex-prefeito de Pirassununga. Começa na segunda-feira a Semana de Solidariedade com o Idoso. E ainda a agenda cultural com as dicas para o final de semana. Sexta-feira, 19 de setembro, estas e outras notícias você acompanha já, logo após o intervalo. Não saia daí. A Incubadora de Empresas de Leme vai promover de 6 a 9 de outubro o primeiro curso voltado à capacitação dos empreendedores da cidade. Um dos objetivos é fortalecer e estimular o surgimento de micro e pequenas empresas. A oficina tem um total de 20 horas aulas e oferece 30 vagas. Nós conversamos agora com o gerente da Incubadora de Empresas, Evandro Denzin. Evandro, como é que vai ser esse curso? Olha, o curso é um curso promovido pelo Sebrae, né, dentro das oficinas Sebrae Tech, e o objetivo é fazer com que os artesãos e pessoas que lidam com moda e com acessórios de moda possam ter um conhecimento da história da moda e da importância do desenvolvimento da moda na elaboração do seu produto. Então, o curso ele tem o objetivo principal de dar para esses artesãos e pessoas que lidam com a moda técnicas para eles transformarem o seu produto, que aparentemente é simples, num produto competitivo no mercado. Esse é o objetivo do curso, principal finalidade do curso.
Só essas pessoas ligadas à moda podem participar? O curso é direcionado principalmente para essas pessoas, né? Ele vai ter um retrospecto histórico do desenvolvimento da moda e vai passar técnicas de mercado para essas pessoas. Então, principalmente para essas pessoas que lidam com moda, com confecção, com acessórios de moda, dentro dessa área de design, né, para moda. Tem algum custo? O curso custa R$10 a inscrição, né? E o material cada um vai trazer de acordo com a sua atividade que desenvolve. E o que os participantes vão encontrar nas aulas? Bem, nas aulas, um professor de São Carlos, que é especialista em design de moda, ele vai trazer um retrospecto histórico, como eu já disse, e a partir de oficinas, de workshops, onde as próprias artesãs, os próprios designers de moda que vierem para o curso, eles vão trabalhar em laboratórios nos seus próprios produtos, para transformar os seus produtos, o seu artesanato, em produtos competitivos no mercado. E onde é que as inscrições podem ser feitas? As inscrições podem ser feitas aqui mesmo, na incubadora de empresas, que fica aqui na rua Carlos Fatuto 160, no centro comercial do Bosque, perto aqui do Trevo do Garapeiro, e custam R$10, eu já disse, e as pessoas podem vir aqui ou podem ter informação por telefone, que é o 3572-2355. E um detalhe, a Prefeitura está providenciando para as pessoas que não tiverem condução para vir até aqui, uma Kombi que vai trazer as pessoas até aqui e levar de volta até o Paço Municipal, saindo lá do Paço Municipal e vindo para cá, né? Da 1h30 até as 5h30, do dia 6 ao dia 9 de outubro. Obrigada, Evandro. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Suicídio através de enforcamento no Sumaré. O pedreiro José Aparecido da Silva, 50 anos, foi encontrado enforcado em sua própria residência. A polícia descartou a hipótese de crime. Junto ao corpo havia uma carta cujo teor não foi divulgado. O homem morreu atropelado na noite de ontem no quilômetro 189 da rodovia em Anguera, aqui em Leme, a 200 metros da passarela. Segundo a polícia, o homem negro, aproximadamente 45 anos, com o braço direito enfaixado, cabelo comprido, barba e bigode, usando calça e camisa jeans, ainda não foi identificado. Ele atravessava a pista quando foi atingido por uma caminhonete S10 de Santa Bárbara do Oeste, dirigida pelo comerciante libanês Mohamed Abu Hashem, que trafegava no sentido Leme-Pirassununga. Lesão corporal dolosa contra Francisco Pereira Rodrigues, 51 anos, pedreiro, e sua amásia Osana Teixeira da Silva, de 38 anos. Segundo consta, o filho de Rosana, Adelson Roberto da Silva, de 21 anos, trabalhador rural, discutiu com o padrasto e passou a agredi-lo com socos e pontapés, assim como também a sua mãe. Adelson fugiu e o casal precisou de atendimento no PS da Santa Casa. O promotor de justiça de Pirassununga, José Carlos Galuti Tomé, pediu na quinta-feira a abertura de mais 2 inquéritos policiais para investigar possível desvio de dinheiro público pelo ex-prefeito João Carlos Sunfeld. O promotor descobriu, após quebra de sigilo bancário, que R$ 6.500 foram depositados na conta pessoal do ex-prefeito por um diretor do IDEC, a empresa que forneceu kits musicais educacionais à prefeitura. Segundo o promotor, há indícios de corrupção passiva e crime de fraude à licitação. O ex-prefeito foi cassado pela Câmara no início do mês por causa das denúncias do Ministério Público. O ex-prefeito disse que o dinheiro é referente à venda de gado ou de cana-de-açúcar. Segundo o ex-prefeito, ele ainda não foi notificado sobre a abertura de 2 novos inquéritos. E no próximo bloco você confere, Semana do Idoso começa na segunda-feira. O Leme Notícias volta a seguir. Não saia daí. O município de Leme realiza de 22 a 27 de setembro a primeira semana de solidariedade com o idoso, que vai ser realizada a partir das 7 da noite no Salão de Festas da Igreja São Judas Tadeu.
No dia 27, o evento acontece a partir das 2 da tarde. Segundo a secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Maria Imaculada Leme da Silva, o objetivo é propiciar a conscientização dos direitos do idoso no município. Algumas secretarias estarão participando deste projeto. Doutora, o que é a primeira semana de solidariedade com o idoso? Bem, a primeira semana é uma série de eventos que foram organizados, né? Primeiramente palestras em vários sentidos, onde foram convidados muitos profissionais, médicos, nutricionistas, professores de educação física, advogados, geriatras, para estarem ministrando palestras. Até culminando no sábado, onde nós envolvemos todos os segmentos da sociedade para que nós possamos tirar daí, depois de um debate, documentos que definam novas políticas de atendimento ao idoso do nosso município. O que vai acontecer na primeira semana? Na primeira semana seriam essas palestras, né? Encerrando no sábado. Na segunda semana nós teríamos então a participação de toda a região nos jogos que nós vamos estar realizando juntamente com a Secretaria de Esportes. Nós estamos iniciando agora com o almoço no domingo no Abrigo São Vicente de Paula e vamos estar encerrando daqui a 15 dias, né, com um almoço dançante. Dona Eliana, qual vai ser a participação da Secretaria da Educação na primeira semana? Todas as escolas estarão desenvolvendo atividades ou projetos pedagógicos específicos, trabalhando o tema solidariedade com o idoso. Algumas orientações específicas foram passadas, tais como as palestras com os avós das crianças, dramatizações, trabalho com cartazes, com a produção de textos onde a alteridade, ou seja, o tratar bem todas as pessoas, consequentemente os idosos também, seja a tônica dessas atividades. Na contramão da novela da personagem Doris, nós queremos trabalhar com as crianças como deve ser o tratamento, a convivência de respeito, de harmonia com os idosos. Boa noite, bispo. É uma semana importante, né? De valorização do idoso e palestras sumamente importantes também com relação a explicações médicas, enfim, de comportamento. Vai ser uma bela atividade essa. Com certeza. Nós precisamos, inclusive, lembrar que o Brasil, que sempre foi referendado como um país jovem, hoje já não é um país assim tão jovem. É um país jovem, mas que já tem uma parcela enorme também de idosos. E o idoso passa a ser hoje um cidadão mais do que nunca ativo. Essa questão dos direitos dos idosos é algo que está muito forte, até a própria mídia, a novela tratando disso com muito ênfase, o que é muito bom. E hoje é uma parcela significativa da população. Haja vista que toda essa questão, inclusive da reforma previdenciária, leva em conta essa questão, porque hoje a população brasileira já consegue, digamos assim, envelhecer e ter uma longevidade, coisa que não havia, coisa de 15, 20 anos atrás. Então é importante esse simpósio, ele traz a conscientização não só do idoso, mas principalmente da sociedade, que obviamente tem no idoso o grande referencial, que possa ter um tratamento muito melhor do que tem sido dado. E mesmo porque esses que hoje, entre aspas, maltratam os idosos, serão os idosos de amanhã. Né? Exatamente. E principalmente, quer dizer, esses maltratos que têm sido denunciados, é uma realidade, infelizmente. Acho que a novela acerta ao tratar desse tema e, como você disse, serão os idosos da manhã. Então, acho que o respeito é bom e para o idoso, melhor ainda. A promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Leme, Fernanda Guimarães Rolim, baseada em vistoria da Polícia Militar, houve por bem impedir o acesso à FAPIL de adolescentes até 16 anos, acompanhados ou não de seus responsáveis. Segundo a vistoria assinada pelo primeiro-tenente Denilson Natal Colombo, foram encontradas inúmeras irregularidades no recinto de exposições deputado José Costa. Entre essas irregularidades, destacam-se: não existem portões compatíveis ao acesso e à quantidade de público. As vias de circulação interna e saídas de emergência não estão devidamente desobstruídas. Não existe iluminação de emergência, não existe sistema de prevenção de incêndio e, principalmente, inexiste o laudo do Corpo de Bombeiros. Diante desses fatos, fica proibida a entrada desses menores na festa.
mais um facão em cima da organização. Mas, infelizmente... Eu acho que a medida é correta no sentido de que está se tomando as providências que são necessárias. Agora, seria importante que isso talvez tivesse sido feito antes. Por quê? Porque uma boa parte da população, é tradição aqui na nossa cidade, quer dizer, esses menores de 16 anos que vão acompanhados com seus pais. A FAPIL, infelizmente, talvez é uma das únicas festas aí grandemente popular da cidade, e é tradicional a família ir para a festa. Agora, o duro é você ter essa surpresa no dia. Então, o importante, pelo menos deveria sido, né, que essas vistorias pudessem ter sido vistas anteriormente. Elas foram feitas realmente, o comunicado nos chegou hoje, embora ele já esteja valendo desde ontem, quando houve lá a proibição para esses jovens. E então, a coisa veio com antecedência realmente. Eu tenho a impressão que faltou uma divulgação por parte dos organizadores. Então, essa é a grande questão, porque muitos foram surpreendidos e muitos, inclusive, nem sabem disso ainda. Acho que eles que compraram ingresso vão ter que se virar lá com os organizadores. E hoje ainda, com certeza, muitos menores, aí mesmo acompanhando seus pais, irão até a festa com certeza. E se não houver uma divulgação nesse sentido, acaba desestimulando. Agora, acredito que isso vai trazer um prejuízo enorme, porque muitos familiares deixarão de ir por conta disso. Quem sonha em morar nos Estados Unidos legalmente e tem sorte pode se inscrever no programa de sorteio de vistos do país. O programa de vistos de diversidade de imigrantes de 2005 está com as inscrições abertas e deve conceder 50 mil vistos para estrangeiros. Países com baixa taxa de imigração para os Estados Unidos foram escolhidos. O Brasil está na lista. Para participar do sorteio, é preciso se inscrever junto ao Serviço de Imigração norte-americano pela internet até 30 de dezembro deste ano, para quem quiser disputar um visto para 2005. Pessoas com mais de 18 anos e pelo menos o ensino médio completo podem participar. O sorteio é feito por computador e de forma aleatória. Eles nunca viram a confusão que eles armaram. Só 50 mil vistos. Eu não sei até se isso é algo que é feito normalmente pelo país. Porque estava fechado em virtude daqueles problemas todos lá. Exato. Né? Mas a antipatia pelos Estados Unidos tem crescido muito por conta de vários problemas que têm tido os imigrantes para aquele país. Até esse aspecto de xenofobia tem crescido muito em relação aos americanos por conta desse terrorismo que eles também têm feito crescer aí na sua sociedade, né? E estava ficando muito mal. Não é? Essa questão de imigração para os Estados Unidos tinha repercutido muito ruim, e acho que essa questão é tentar trazer uma nova simpatia para que se possa amenizar um pouco esses programas que os Estados Unidos tanto têm apertado em relação aos imigrantes. Porque eles tinham dado uma podada geral, né? Ninguém entra, ninguém sai. Não, estavam sendo em demasia autoritários. Radicais, né? Foram várias situações em que pessoas que não tinham nada a ver com essa situação, e agora esse recente critério que eles usaram do vermelho, laranja, para definir quem é quem, né? Eu não sei o que a gente seria nessa classificação, mas é algo que acaba rotulando de uma forma muito vergonhosa, né? As pessoas que querem estudar, que querem trabalhar, que querem ter uma vida digna e que precisam, de certa forma, chegar até lá. Mas quem sonha em ir aos Estados Unidos para passear pode, por exemplo, arriscar os milhões da Mega Sena no sorteio de amanhã. O prêmio da Mega Sena, a ser sorteado amanhã, pode chegar a 9 milhões de reais. Na quarta-feira, não houve acertadores e o acumulado de 7 milhões e meio ficou para amanhã. Vamos saber agora a opinião de alguns apostadores diante da possibilidade de ganhar uma bolada desta. Da Mega Sena? Eu acho que ia ajudar muita gente, né? Porque é um dinheiro que, por uma situação que está o Brasil, é um dinheiro que não tem fim, né? Bem, o negócio é o seguinte, eu acho que tem gente que usa trocar de jogos, né? Faz desenho diferente toda semana. Eu uso fazer isso aí. Outros já jogam sempre as mesmas, né? Ele acha que tem mais chance, como a minha mana joga as mesmas, né? Até hoje, coitado, não conseguiu bater ainda, né? Agora, ultimamente, tá dando muitos ganhadores. Eu acho que já melhorou muito o prêmio, né? Agora, sabe como é que é? Aí depende de sorte também, né? É muito pouca. Muito pouca. Mas o que o senhor faria se ganhasse? Se eu fizesse, eu ia ajudar meus filhos, né? Ia ficar numa boa. O que seria a primeira coisa que o senhor faria? Comprar uma casa.
para cada um. E aí depois eu ia ficar na boa aí. Só isso. Boa sorte. Você vai ver daqui a pouco as dicas e sugestões para o final de semana dentro da agenda cultural. Nós voltamos a seguir. Uma pesquisa realizada pelo SEAD mostra o nível social de todas as cidades do estado de São Paulo. Algumas que se imaginavam ser grandes centros não aparecem entre as 10 primeiras de cada categoria. O do SEAD mostra como está o Índice Paulista de Responsabilidade Social. O levantamento foi feito a pedido da Assembleia Legislativa e todos os municípios do estado foram avaliados. Dentre as cidades mais ricas, destacam-se Barueri, São Sebastião e São Paulo. As cidades com maior índice de longevidade, Sales de Oliveira, Santa Salete e Platina. Com maior índice de escolaridade, Oscar Bressani, Águas de São Pedro e Monte Aprazível. Cidades mais pobres, Itapirapuã Paulista, Ribeira e Cunha. Cidades com menor índice de longevidade, Salto Grande, Trabijo e Campos do Jordão. E, finalmente, cidades com menor índice de escolaridade, Ribeirão Branco, Barra do Turvo e Natividade da Serra. A pesquisa mostrou que a vida do interior tem mais qualidade, mas são nas grandes cidades que se encontram as maiores riquezas. Ricardo Soares, para o Leme Notícia. Muito bem, essa pesquisa do SEAD aí tem hora que numa das categorias com cidades que oferecem menos longevidade. Campos do Jordão, que é um paraíso aqui no nosso estado. Surpreendeu um pouco. Sim, recentemente tinha saído também uma pesquisa que tinha uma referência, inclusive com o Índice de Desenvolvimento Econômico, até humano, até a pedido também da ONU. E dentro do estado de São Paulo, algumas cidades, inclusive São Pedro, foi muito bem figurada. Mas não existe algumas discrepâncias em relação a essa pesquisa que foi feita hoje, né? Eu até dei uma lida sobre o assunto, queria saber como é que estava a Leme. São 6 categorias e eles colocaram só as 10 mais e as 10 menos. Nós não estamos nem entre as 10 mais, nem menos. Talvez nas 10ª primeiras ou nas 20ª, enfim, mas não aparece assim na relação. Agora, o interessante, por exemplo, das cidades mais ricas, Barueri, na Grande São Paulo, é a primeira. E São Paulo, a cidade de São Paulo, em 8º. Quer dizer, não entendi muito bem essa... Inclusive as cidades que apontam com índices até positivos não são as cidades que a gente até supunha, imaginava, cidades de porte médio, não é, que tem aí, digamos, um referencial, sempre quando se pensa no questão econômica, cultural e até índice humano, sempre é um referencial, pelo menos no nosso imaginário. Elas realmente não é que tem apontado e aparecido. Isso foi um pouco que nos surpreendeu nessa questão. E hoje é o dia da Constituição, a nossa Carta Magna, e eu pergunto para o Paulo aqui, a Carta Magna nem sempre é obedecida, ou quase sempre desobedecida, né, Paulo? A Carta Magna, que é importante a gente até fazer um pequeno histórico em relação a ela, na verdade ela surgiu como sendo o documento principal quando se fala em direitos humanos, quando se fala em direitos iguais para todos, né? Foi com a Carta Magna que se nasce, digamos assim, os primeiros direitos e que o próprio rei passa a obedecer à lei. Até então não havia, o rei mandava e desmandava. Com o surgimento das Cartas Magnas, que é quem que determina as constituições, é que os estados modernos, como nós chamamos, passaram a existir e a lei serviu para todos, desde o presidente como para a pessoa, o cidadão mais simples, assim, digamos, da sociedade, não é? Agora, realmente, hoje ainda é um entrave, né? Nós todos já estamos falando sempre da Constituição, que a Constituição não é respeitada, e esse tem sido o grande dilema, fazer com que a Constituição seja realmente a lei maior e que possa, acima de tudo, né, ser uma arma para o cidadão, para que ele possa se defender e para que ele possa realmente saber que ele sempre vai ter um referencial de proteção acima de qualquer coisa. Outras leis
outros códigos que regem a maioria das pessoas, né? E a Constituição fica meio esquecidinha lá, muito poucas pessoas têm acesso, não há uma consulta periódica em relação a ela. Isso faz com que ela se torne magna, menor às vezes em relação a certos acontecimentos. Na verdade, a Constituição é a mãe de todas as leis, de todos os códigos, né? Seja o Código Penal, Código Civil, Tributário, Comercial, todas as leis menores, como nós chamamos, ela tem como raiz, como referencial a Constituição. Então, ela é a mãe de todas. É claro que no dia a dia a gente sempre vai ter contatos com outras legislações, né? Eu, por exemplo, que faço mais a área do trabalho, quer dizer, são as leis trabalhistas que estão no dia a dia. Mas essas leis trabalhistas, elas estão submetidas a uma lei maior, que é a lei constitucional. Então, ela é a mãe de todas as leis, né? E ela é que determina as regras do jogo dentro do Estado. Salve a nossa Constituição. Sempre. O ar quente permanece no estado, deixando o clima quente em toda a região. Fim de semana, sem previsão de chuvas. Confira aí como vai ficar o final de semana em Leme. O final de semana vai ser de sol, com temperaturas elevadas. Não há probabilidade de chuva. A temperatura pode variar entre a mínima de 13 e a máxima de 32 graus. E chegou a hora de conferir as opções de lazer para o final de semana com nossa Agenda Cultural. Olá! Nossa agenda de hoje está recheada de atrações para todas as idades. Não tem como ficar em casa com tanta festa assim na cidade. Hoje na Choperia Império tem música ao vivo, como toda sexta-feira. Mas amanhã é que acontece o grande evento, o terceiro desfile de modas em prol da Paz de Leme. O desfile acontece no Salão Colonial a partir das 8 da noite. O ingresso individual custa R$ 5,00. E a mesa, R$ 10,00 também por pessoa. São lojas de roupas e acessórios, além de moda infantil. E no Safari Bia, nesta sexta-feira, tem caldeirada. O preço é R$ 15,00 por pessoa. No sábado, o Safari vai estar funcionando normalmente, com música ambiente. E para quem não aguentava mais esperar, a Fapil finalmente chegou. Hoje, o carro-chefe do evento, um grande show com Rio Negro e Solimões. Amanhã tem Fred e Pedrito, Maurício e Marcelo e também Rob e Roger. No último dia, domingo, tem o motoqueiro maluco, Dini Fireball. Além de tudo isso, todas as noites tem baile com a dupla sertaneja Newton César e Guilherme. E para quem está a fim de fazer um programinha mais tranquilo, continua a quermesse na Praça da Igreja São Benedito. Muitas barracas, bingo, correio elegante e muitas outras atrações. E se você ainda não se animou para sair de casa, a TV SP2 quebra este galho para toda a sua família. A diversão chega até a sua casa via cabo. Hoje na HBO às 9 da noite tem Duro de Espiar. Na HBO 2, às 15 para as 10, tem Segredos da Vida. Amanhã na MGM, canal 47, às 8 da noite tem o filme Feitiços da Lua. E às 10 da noite na TNT, com Air, A Rota do Fogo. Neste domingo, às 2h30 da tarde, também na TNT, Prova de Fogo, com Adam Sandler. E no Cinemax, às 5h30, o filme 9 Rainhas. E para você que tem o costume de ir até as locadoras para conferir os lançamentos, não deixe de assistir ao filme Hell, com Van Damme. Depois de matar o assassino de sua mulher, Kyle é enviado para uma prisão no México, onde o diretor promove lutas violentas entre os detentos. I'm sorry, they bought the judge. In a lifetime, a man plays many parts. We all hide behind a mask. I sentence you to life in prison without chance of parole. How much does it take?
till we break. Till we become everything we fucking hate. The fights. Feels good, doesn't it? Don't let them turn you into something you're not. I won't fight anymore. Let me know when you're ready to fight. Nobody's ever gone, as long as there's someone to remember them. We will get out of this jail together. Sooner or later, the mask we hide behind shatters. That's when you find out the man you really are. Tem também O Crime do Padre Amaro, baseado no famoso e polêmico romance do escritor português Eça de Queiroz. Amaro é um jovem e ingênuo padre que almeja um cargo no alto escalão da igreja mexicana. Após ser ordenado, ele é mandado para a pequena paróquia de Los Reyes, no interior do México. Chegando lá, ele se atém à sua rotina como ajudante do padre Benito. Amaro se depara com a corrupção e a luxúria, mas tenta não se abalar. Sua fé é posta à prova quando ele conhece a bela Amélia. Amélia Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuántos pecados sigan? Me acuso de ser muy sensual, padre. Es pecado. Sí, si el celibato se volviera opcional, se evitarían muchos problemas en la iglesia, ¿no cree usted, padre Benito? Ay, no hay peor política que la negra. El señor obispo sabe muy bien de su ayuda a los guerrilleros. Y no me digan que el señor obispo no sabe, que el Chato Aguilar lava dinero con limosnas. Te van a suspender, Natalia. Excomunión, tal vez. Me vale madres. ¿Qué piensa del amor, padre? Es una chiquilla, ¿no te diste cuenta? Los dos sabemos lo que estamos haciendo. Hasta los santos cometen errores, hijo. Pero tú eres sacerdote. Y también soy hombre. Para Dios, todo tiene remedio. Estás metido en un buen lío, muchacho. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Y tus pecados? Ya lo saben. ¿Y los suyos? As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa 238. O telefone é o 3571-3830. E para você que é assinante da TV SP2, a Opção oferece 2 locações grátis. Para concorrer, é só ligar aqui para a TV Leme e deixar o seu nome e telefone. E o Leme Notícias de hoje fica por aqui. A todos, um ótimo final de semana e até segunda.